Ouvinte querido, ouvinte querida, antes de mais nada, é importante a gente observar que se ninguém puxar o freio de mão, nós vamos continuar num sistema em que um alimenta o ódio do outro o tempo todo. Ou alguém puxa o freio de mão, ou esse negócio não vai parar. Eu me refiro a uma declaração dada pelo ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que que informou e que se sabe que vai participar da equipe de transição do governo Lula. E ele disse que o objetivo dele é remover o que ele chama de entulho bolsonarista. Veja só, todo governo que entra, sendo de oposição, pode dizer isso que ele acabou de dizer. Eu quero remover o entulho bolsonarista. O Bolsonaro podia dizer e disse, eu quero remover o entulho petista, eu quero remover o entulho tucano, eu quero remover o entulho, o que for. Agora, se a gente continuar assim nessa toada, em que todo mundo usa uma expressão desse tipo para se referir ao que precisa fazer, sempre adotando, sempre escolhendo a pior versão, uma coisa é ele falar, eu quero remover o entulho bolsonarista, outra coisa é ele falar que pretende fazer as mudanças necessárias para que a área de justiça e segurança possa adotar um caminho mais parecido com o ponto de vista do governo que ganhou. Perfeito. Agora, por que o entulho bolsonarista? Por que falar o entulho bolsonarista? Ainda que seja a melhor forma de expressar o ódio, a raiva e tal, mas será que a melhor forma de expressar o ódio e a raiva é a melhor forma de se expressar nesse momento? Ganhou a eleição? Quem ganha tem que ser magnânimo. Ganhou! Ganhou! Ah, ganhou por pouco, ganhou por muito, ganhou... não importa. Se ganhou por muito, tem que ser generoso porque massacrou. Se ganhou por pouco, tem que ser humilde porque não massacrou. E aí sai falando em entulho, se todo mundo que entra usar essa expressão para todas as áreas, olha o clima, que já está ruim, como vai ficar. É absolutamente desnecessário que alguém com a experiência profissional, com a formação do Flávio Dino, com as credenciais do Flávio Dino, precise se referir ao que ele vai mudar como o fim ou a eliminação do entulho bolsonarista. É desnecessário. Ainda mais nesse momento que a gente está vendo, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, quem perdeu não esperava perder, quem ganhou quer tripudiar, como a gente pode ver nessa declaração infeliz, desnecessária. Para quê? Então é preciso é demais, né? É desejável que pessoas que lideram o processo de mudança, porque venceram a eleição, baixem o tom. É desejável, é bom, é saudável, é maduro. Mostra que veio para mudar, não só para mudar o governo, mas veio para mudar a forma de se relacionar com a sociedade, sem jogar gasolina nas relações entre as pessoas, que já está tensionada. A relação entre as pessoas está muito enrolada, muito complicada. Então é desnecessário. Flávio Dino vai revogar a lei, sugerir mudar na área dele o porte de arma, é do que ele fala. Bom, ok, mas faça com cuidado, faça com respeito. Tem um pedaço da sociedade, que é metade da sociedade, que está satisfeita com o que o presidente Jair Bolsonaro fez nessa área em particular, e em outras áreas. Qual é o objetivo de um governo que chega? É conquistar corações e mentes e fazer as mudanças necessárias. Ou é para comprar briga e dar paulada e produzir cenas horrorosas e fazer com que as pessoas continuem brigando e se estressando e tal? Não faz o menor sentido. Então, cabe a cada um dos senhores ministros, futuros ministros, senhores... futuras ministras, senhoras futuras ministras, senhores integrantes dos conselhos e das
dos comitês e comissões dos que estão chegando, baixar a guarda. Isso é uma coisa que eu queria provocar aqui como reflexão, porque não faz o menor sentido deixar as coisas como estão. A segunda coisa, e aí é a título de informação, a gente vê no noticiário uma quantidade de visões e percepções e ângulos sobre como vai ser, quem vai ser ministro do governo Lula, quem vai ocupar o quê, que perfil o presidente procura. Olha, é um festival de especulação, é um festival de chute, é um festival de aposta e de palpite, tudo menos informação. O governo Tancredo Neves, Tancredo ganhou a eleição e morreu, não tomou posse, quem tomou posse foi o Sarney. Com a entrada do Sarney, você teve uma mudança entre os nomes que o Tancredo escolheu e os nomes que o Sarney escolheu. Demorou um pouco, mas teve uma mudança. Muita especulação nessa fase. Saiu o governo Sarney, entrou o governo Collor, segunda vez que isso aconteceu, da democratização para cá. Saiu o Collor, entrou o Itamar, também. Saiu o Itamar, entrou o Fernando Henrique, também. Não vou nem contar Fernando Henrique para Fernando Henrique II, porque ele ficou 2 vezes. Depois do Fernando Henrique para o Lula, uma outra vez. Do Lula para Dilma, uma outra vez. Da Dilma para o Temer, uma outra vez. Do Temer para o Bolsonaro, uma outra vez. Só aqui 8. Sem contar as mudanças entre os governos, dentro dos governos. Ou seja, Lula 1 para Lula 2, Dilma 1 para Dilma 2, Fernando Henrique 1 para Fernando Henrique 2. E agora é a 9ª vez que você tem uma mudança. E nessa fase, e a experiência mostra, eu cobri todas essas, o presidente coloca trabalha com vários nomes, várias possibilidades. Ele não fechou nada, não fecha nada, ele fica tentando. O que o presidente quer? Quer um cargo, quer alguém que seja extremamente técnico, capaz de ter uma liderança política, ou extremamente político, capaz de ter uma liderança técnica, alguém que tenha um bom trânsito no Congresso Nacional, alguém que consiga acalmar as bancadas. Não é uma coisa fácil de fazer. Então fica essa especulação. Quem o presidente vai botar na Fazenda? Claro, seria bom que ele já tivesse dito durante a campanha. Quem o presidente vai botar na agricultura? Quem o presidente vai botar na educação? Quem o presidente vai botar na saúde? E ele está atrás dos nomes. É muito mais caótico do que parece. Tem os nomes para o Supremo Tribunal Federal. Então fica aquela história de que parece que o governo recebe listas tríplices, com 3 nomes bacanas para a educação, 3 nomes bacanas para a saúde e tal, e de lá ele tira aquele que é o melhor, digamos assim, mais qualificado, que tem mais mestrados, mais doutorados, mais pós-doc, mais... Não é assim que funciona. Ele recebe uma sugestão de um grupo. Aí aquela sugestão está forte. Aí entra na sala dele para conversar um senador que representa uma ala importante de um partido e diz: olha, mas o senhor está aí nesse desafio de escolher um novo ministro disso ou daquilo. O senhor já parou para pensar em fulano de tal representa os agricultores de tal setor e tal. Aí sai aquele lá, vem um e diz: olha, um empresário, um grupo empresarial, olha, precisa ser mais profissional na formação, tem esse outro nome. E ele tem que arbitrar. Vai ser o nome mais querido no Senado, vai ser o nome mais querido na Câmara, vai ser o nome mais querido entre o setor produtivo de São Paulo, o setor produtivo de Minas, o setor produtivo de Pernambuco. Então, essa novela de formação de governo é dada a especulações. Enquanto não sai o nome, não é que ele já tinha o nome, estava tudo definido, não. Pode ser em algum caso ou outro, mas é basicamente especulação, chute, aposta, palpite, tudo menos informação. É disso que se faz uma fase de transição. Não dá para ele chegar com todo mundo pronto, com os nomes prontos. Ah, então na economia vai ser esse economista, ou vai ser esse executivo, ou vai ser esse ex-político, ou vai ser esse político. Não é tão simples assim. Pode ter um nome que acalme o PT, mas esse governo não é o governo do PT. O Lula sabe que não é. O PT acha que é, mas o Lula sabe que não é a volta do PT que está em discussão. Era tirar o Bolsonaro.
E ainda tiraram por pouquinho, tiraram por 0,9, tiraram o Bolsonaro. Então, não querem um governo petista, com todas as mudanças petistas. Não é assim. O Brasil estava indo num caminho, agora a gente quer o oposto, o caminho oposto. Não, nós já falamos disso aqui, não é isso. Então, o Lula está autorizado a fazer todas as mudanças, mas ele vai ser mais cuidadoso e vai ser mais inteligente se ele prestar atenção nisso. E tudo indica que ele está prestando atenção nisso, que ele sabe que não deram a ele uma carta branca para fazer um governo petista nos moldes do que ele gostaria que fosse, ou do que ele sonhou um dia, do que ele, quem sabe, pensou que poderia fazer, e que não está com alçada para fazer, embora seja o presidente da República. Mas presidentes da República sabem que para ficar em pé firmes, eles precisam andar não sobre o gelo fino, precisam andar sobre a rocha sólida, o piso firme. E piso firme se dá pela construção de maiorias, que é a preocupação do presidente. Então, os dois recados de hoje pessoal que está por cima da carne seca, que é a turma que ganhou, não dá para ficar falando em entulho bolsonarista o tempo inteiro, porque senão é puxar a faca o tempo todo para manter essa tensão que não é boa para ninguém. E segundo, aí para você que me escuta agora, saiba que não tem essa organização toda, esses nomes que estão sendo ventilados, alguns deles podem ser verdadeiros ou não, mas não tem essa organização toda. É tudo fruto de um grande acaso misturado com desejos do presidente e a força dos interlocutores do presidente. Se tiver um camarada que o presidente tenha que botar, que não é do desejo dele pessoal, mas que representa um pedaço importante de uma força no Congresso Nacional, vai ser. É assim que se forma um governo. É o governo possível. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com Lula, foi assim com Dilma, foi assim com Temer, Fernando Henrique. Todos os presidentes passaram por lá, passaram por esse processo.